Oi, Disse. Olá, Flavinha, tudo bem, querida? Com Covid, mas tá tudo bem. Ai, jura? Que coisa chata. Muito. Voltei de viagem Onde é que você e aí andou? tava na Disney, Disse. Tava na É? Disney. Passei 20 dias em Orlando. É mesmo? Olha aí, o pessoal tá chegando. Elcio Antunes tá chegando. Eu tava só esperando um pouquinho pra gente. Eu tava querendo que você compartilhasse um pouco com as pessoas sobre o seu processo, porque eu não sei se você teve oportunidade de acompanhar, mas eu gosto de apresentar as coisas de uma maneira assim bem verdadeira. Semana passada eu apresentei um caso de muito delicado, né? E que teve um desfecho muito desagradável. Foi um paciente nosso que 3 anos depois da cirurgia veio se suicidar. Meu Deus. Pois é, e aí a gente destrinchou um pouco essa situação que na verdade não teve nada a ver com a cirurgia bariátrica, né? Mas eu acho importante a gente falar porque as questões digamos, emocionais e psicológicas, elas são importantíssimas no processo pós-cirúrgico e é necessário, né, Flavinha, que haja Sim. um acompanhamento, como você fez. Então, olha só, agora que está chegando, a Mayla também chegou. Olha só, quero apresentar para vocês hoje a Flávia Bandeira de Mello. Flávia fez a cirurgia, foi que ano, Flavinha? Eu fiz em 2018, foi Uhum. dia 8 de outubro de 18. Pois é, e foi uma cirurgia muito bem sucedida, né? Foi Você tudo. como é que você está hoje em dia? A gente já não se fala há um tempo, né? Porque desde a pandemia que a gente não se fala É, mais. mas eu vou voltar, viu, Disse? Tô precisando. Eu também te falar Aham. isso que eu vou voltar. É, Mas não, me então, eu conta tô. como é que foi lá É, atrás. eu lá atrás, então, eu tava bem gordinha, né? Então, é, chegou uma época que eu tava pesando mais de 130 quilos e, e tava já com muito desconforto, era difícil achar roupa, a disposição era ruim também. É, eu via que eu já tava, que o gato já tinha subido no telhado, né? Aham. Que eu precisava tomar uma providência mais forte, né? E é o tipo de coisa que sozinha a gente não consegue, né, Disse? Sozinha é muito difícil. É verdade. Uma dieta, aquela coisa, né? Dieta da sopa, dieta do não sei o que lá, o remédio do não sei o que, nada disso ia resolver, né? Eu emagrecer 10 quilos, 5 quilos, 20 quilos também não ia me ajudar. Então eu vi que o gato subiu no telhado e aí eu tomei uma decisão muito rápida. Eu me lembro que eu tomei a decisão no mês de maio para junho e operei em outubro. Foi assim, tudo. Ah, vou operar, não consigo sozinha. Eu estava exponenciando o meu peso e, e eu acho que eu tive alguns cliques, né? Para mim, a gente tem alguns cliques, né? Algumas viradas de chave para entender, para Elas são assimilar. fundamentais, né? Um dos cliques meu foi a parte da roupa. A, Uhum. a, espera só. Congelou? A sua internet caiu, querida? Olha só, para quem chegou agora, enquanto a imagem está congelada, a Flávia Bandeira de Mello está dando aqui o testemunho dela. Ela passou pela cirurgia bariátrica em 2018 e teve um processo muito positivo. Então, a gente hoje está tendo essa oportunidade de poder escutar a Flávia. Ela está com problema aí do sinal, mas já já ela deve estar voltando. Então, ela está contando para a gente como é que foi esse processo e exatamente na hora que o como é que chama?
que o sinal caiu, ela estava falando do clique, né? Um dos cliques importantes que ela teve para tomar decisão pela cirurgia bariátrica. Então, vamos esperar que ela deve estar voltando. E deixa eu ver se eu acho a Flávia aqui. Ela já deve estar de volta. É só um segundinho. Fica Opa! aí. Isso, foi só um minutinho. Sem problema, querida. Você, quando interrompeu, você estava contando para gente que o primeiro clique que você teve. Então, fala dos seus Foi cliques o. para você Não, então foi a questão decidir da pela roupa. cirurgia. É porque eu tô de home office aqui, eu tô com algumas demandas de trabalho. Mas então, assim, foi a questão da roupa, que eu tava com muita dificuldade de conseguir comprar roupa. E aí, assim, roupa para trabalhar, roupa para um casual era mais tranquilo, né? Roupa de gordo a gente coloca qualquer coisa, mas para uma Eu situação costumo mais brincar, formal. Flávia, que depois, antes da cirurgia, é a roupa que te escolhe. E depois você passa a poder escolher a roupa, né? É verdade, é verdade. E isso desdobrou uma outra compulsão minha, que era a questão de comprar, né? Porque tudo dava, né? E aí, e aí, aí você começa a enlouquecer porque você não precisa comprar 5 calças jeans iguais, né? Porque elas dão, né? Você pode comprar uma de cada tipo em cada uma em lojas diferentes, enfim. É uma descoberta legal. Uma coisa que nas nossas sessões você falava muito, e eu faço muitas alusões a essas nossas conversas, que é mesmo, disse, um renascimento. É de verdade um renascimento. Que existe uma pessoa antes da cirurgia bariátrica, existe uma pessoa depois, né? Uma Flávia antes e uma Flávia depois. A quantidade, eu até hoje me deparo com uma quantidade de possibilidades de coisas, de roupas, de possibilidades de exercícios, de ginástica que eu não conseguia, né? Isso sem falar com a disposição, com o teu bem-estar emocional. É lógico que a gente tem que viver numa vigilância, né? Uhum. Não pode descuidar, é que nem equilibrar uma bandeja, né? Se você descuidar um pouco, a bandeja pode entornar, você pode quebrar algum prato, né? Então, assim, se Gostei dessa imagem, Flavinha, da bandeja. Eu acho que ela é é, bem significativa. eu entendo assim, porque se você procurar um equilíbrio, porque você sabe, imagina, você discorre melhor que eu sobre isso, mas a compulsão alimentar, ela pressupõe um vazio, e aquele vazio tá lá, né? Aquele vazio, a gente tem um vazio de alguma coisa, né? Alguma coisa, alguma história mal contada lá na infância, alguma coisa. O vazio, ele puxa teu pé e fala assim, olha aqui, ó, eu tô aqui, entendeu? E aí a gente busca outras coisas, busca outros confortos até na briga, na discussão, conforto no. Enfim, eu me deparo também com esse lado meio cinza da história, sabe? Uhum. Ninguém fica do tamanho que eu fiquei porque tava comendo alface, né? Porque tava tudo bem, né? Porque tava equilibrado, né? Porque tava feliz, né? Fala o gordo que fala que tá enorme e que tá feliz, tá mentindo, né? Tem um componente aí, tá mentindo para ele mesmo, né? Eu Então, acho que você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da negação, né? Porque eu é, acho que isso daí, esse ponto fala muito da dificuldade do obeso de poder se ver, poder se olhar no espelho. O uhum, obeso, ele só se olha no espelho daqui para cima, né? sim, Então, sim, perde um pouco a noção do próprio corpo. E não é porque ele
ele vê uma imagem diferente. Ele não vê a própria imagem, ele não se olha no espelho, né? É. Então, perde essa noção e como um mecanismo mesmo de defesa, de sobrevivência, começa todo um processo de negação. Imagina, nem estou tão gorda assim. Olha só, a minha vida nem é tão comprometida assim. Fica tudo muito na negação. E o negacionismo a gente sabe que não leva a gente muito longe, né? Eu acho esse ponto que você levantou, Flávia, super importante. Que bom que você teve essa consciência, né? Eu acho que tem o componente do trabalho me ajudou muito, porque eu lido com a minha aparência, eu atendo clientes, né? O meu trabalho hoje está atrás de um computador. Eu estou atrás de um computador por ocasião de um resfriado muito forte, né? Que eu agora positivei para o Covid e estou tendo que ficar quietinha, né? Tô com início de pneumonia. Tem essa questão também, minha imunidade não é boa, né? A gente, a gente tem uma. A gente. é, Acumula uma série também. É lindo. Essa cirurgia ela é realmente mágica, mas ela nos imputa algumas coisas. Mas, assim, é, foi uma coisa muito boa que eu fiz, uma coisa importante. Essa coisa da negação, eu procrastinava olhar a balança, eu não via quanto eu estava pesando, eu sempre tirava foto meio corpo, tanto é que eu fui para Disney. E aí eu reparei que né, é a minha quarta vez na Disney e foi a minha primeira vez magra. E fez toda a diferença, porque eu tô cheia de foto de corpo inteiro, entendeu? Abraçando os personagens. Eu consegui entrar em todos os brinquedos, ficando solta nas cadeiras. Isso pode ser uma besteira, né? Mas para mim fez uma Não é diferença. besteira, isso faz parte da vida, essas questões, essas pequenas questões do dia a dia que nos incomodam tanto. E eu acho que você falou de um aspecto também, além da negação, essa coisa meio mágica. Eu acho que a cirurgia bariátrica precisa ficar muito claro que ela não é uma solução mágica, mas Não, ela tem não uma é. magia de ajudar a pessoa a emagrecer, a conquistar o resgate da saúde, o resgate do prazer com o próprio corpo. Isso não tem preço, isso é fantástico, mas É, é uma magia que precisa ser conquistada e a pessoa precisa se apropriar dessa conquista, não é? Eu acho que você totalmente. conseguiu fazer isso muito bem, Flávia, porque o que acontece? No primeiro, segundo ano, emagrece de qualquer jeito, mas depois, eu afirmo isso sempre, emagrecer é fácil, o difícil é a manutenção. Isso, tendo a pessoa emagrecido clinicamente ou cirurgicamente, o processo de emagrecimento se dá, mas é o a posteriori, é Eu a apostei. manutenção. Isso é Sim, que é sim. difícil. Agora, que há uma magia no emagrecimento, com certeza. Eu tenho uma cliente que, em 2 anos, ela emagreceu 30 quilos, sem cirurgia. Então, tem uma magia. A você conseguir perder peso, tem uma magia. Claro, porque você resgata prazer de viver até, mas Resgata. não é uma solução mágica. E eu acho que isso, Flávia, você experimentou muito profundamente, porque você entrou em contato com as suas dificuldades e você se manteve em terapia, que eu acho que deve ter te ajudado bastante. Então, Nossa, fala um foi pouquinho fundamental. dessa fase Não, eu acho mágica. que é manejar as responsabilidades, sabe, Disse? Muita gente acha que fazer cirurgia, assim, você fez a cirurgia, emagreceu, tá tudo bem. Não, a gente tem que manejar as responsabilidades. Há muita responsabilidade que vem junto com a cirurgia, né? Os suplementos, a alimentação, o estado emocional, cuidar desse vazio latente, né? Essa carência latente, essa coisa assim, que eu sei que eu tenho, e tantas outras pessoas têm e não tratam, enfim, a gente se enxergar no olhar da terceira pessoa mesmo, falar assim, agora, peraí, não tô legal. Eu recorro para comida, e quando eu recorro para comida dá ruim, né? Porque, enfim, eu ainda recorro para comida, e graças a Deus dá ruim, né? Porque eu dampo, eu vomito, eu passo mal. Só que às vezes agora eu recorro para outras coisas, né? Para comprar desenfreadamente, é, é,
enfim, para fazer uma série de outras besteirinhas, né? Ai, gostei desse vestido, quero 5 iguais, né? Quero 3 desse aqui, quero daquela loja, quero essa calça de. Mas, assim, também é uma delícia, é uma descoberta. E manejar essas responsabilidades, manejar. Eu fico chateada quando eu falo para as pessoas, fiz bariátrica, e o pessoal faz menção a uma coisa fácil, né? Você. Ah, como se fosse assim, é tranquilo. Não é tranquilo, não, sabe? Eu dampo com xarope de tosse. Eu passo mal com xarope de tosse. Entendeu? Eu tô aqui com pneumonia, tomei um xarope e fiquei estribuchando na cama meia hora com dumping. Aí é Hum, fácil. Quem quer não passar é, mal com não. xarope de tosse? Então, assim, na hora da pessoa julgar e falar que a gente foi pelo caminho mais fácil, ela não sabe o que, que a gente passa, né, Disse? Não tem nada de caminho mais fácil, porque na Exatamente. realidade, né, é, tem uma banalização da cirurgia que é uma coisa muito séria e que faz com que as pessoas achem que é uma solução mágica, que é muito mais fácil, mas que não é verdade, né? Porque Sim, é uma decisão difícil, é para o resto da vida, tem a magia da pessoa poder efetivamente experimentar novamente prazer através do seu corpo, mas sim. tem muitos cuidados que precisam estar ali Muitos presente. A cuidados. Vitória Garrido, que foi nossa aluna lá da especialização da PUC, entrou aqui. A gente está falando, Vitória, com a Flavinha, que é uma amiga que se submeteu à cirurgia bariátrica em 2018 e teve um excelente processo que até hoje ela consegue continuar se beneficiando. Não engordou, porque, como a gente sabe, emagrecer é fácil, mas a manutenção é difícil. E não importa se o emagrecimento se deu clinicamente ou cirurgicamente. É muito difícil a manutenção. Muito Então, eu difícil. acho que essa sua experiência está sendo muito legal, de você poder compartilhar com as pessoas, Flávia. Porque você Conta está comigo, Disse. mostrando o real, né? Você está tendo dump com xarope. Não, exatamente, exatamente, por isso, não é? E quem convive comigo, que é as pessoas mais próximas, elas observam, eu falo, tá vendo? Não, eu toda hora falo, tá vendo que essa bariátrica faz? Não é uma decisão simples. É xarope, é massa, é meu dumping demora 30 minutos, 40 minutos, eu tenho que ficar quieta, começa a suar frio, meu coração dispara, eu tenho que dormir. E isso a Globo não mostra, né? Disse. Só quem tá perto, quem tá perto sabe. Então, assim, É. a pessoa que fala assim, eu não precisei fazer bariátrica, eu emagreci, você precisa. Mas graças a Deus teve a bariátrica, né? Sem ela não teria tantas conquistas, mas é uma conta cobrada, né? Toda hora, né? Uma coisa assim, uma cobrança latente, é aquele manejo das responsabilidades, é o manejo do equilíbrio. Eu acho que essa palavra é fundamental, né? Você manejar, você buscar o equilíbrio na tua vida, né? E assim, a decisão pela cirurgia, até a manutenção da cirurgia é uma decisão nossa. É uma decisão. Claro, A decisão pela manutenção, a gente toda hora tá tomando tá tomando decisões na nossa vida. Só que aí por isso, né, que a gente precisa de bons substratos para a gente escolher as coisas certas, né? A terapia, buscar esse equilíbrio mesmo. A minha mãe disse, não sei se você soube, minha mãe faleceu no mês de março desse ano e coitada. a gente viveu 2 anos aí de doença e tal. Hoje eu tô com 70 quilos, mas nos auges das confusões hospitalares com a minha mãe, eu cheguei a 66, 65, 63. Eu tive uma fase que eu comi biscoito de polvilho por 3 meses. Eu jantava, almoçava e tomava café da manhã de biscoito de polvilho. Mas por que, Flavinha? O que houve? Porque foi naquela época da mudança, e eu mudei de casa 2 vezes, eu me abandonei para poder cuidar da minha mãe. Porque é aquilo, né? Quando você lida, quando é inédito a experiência, né? Quando você lida com uma situação limite pela primeira vez, né? Que você não tinha o repertório daquela situação, eu fui com as armas que eu tinha, fui às cegas.
depois, a história da minha mãe foi se desdobrando, eu fui ficando mais calejada. Mas no primeiro momento, eu fui às cegas e eu achava que eu tinha que me preterir para cuidar dela, entendeu? E aí cheguei no 66, 65, mas zero saúde, né? Comendo biscoito de polvilho. E aí o tempo passou, os anos se sucederam, a pandemia passou, quer dizer, passou, né? E minha mãe faleceu. Hoje eu tenho um manejo mais sadio para isso. Eu entendo que eu não posso me descuidar. Eu entendo. A gente teve na Você Disney falou que agora. chegou até 66. Então, fala um pouquinho, como é a sua relação entre peso e altura? Porque senão a gente fica sem saber. Qual é o peso? O peso que você está atualmente, 70, é o que você está A gente fica satisfeita? meio maluquinho, né, Disse? Eu fico meio maluquinha, porque eu queria mais magra ainda, né? A gente fica meio maluquinho também. Isso também você tem que manejar, né? Eu Uhum. tive uma fase muito longa de comprar só coisa P, porque agora eu sou P, mas imagina, eu tenho 1,74 m. Eu não sou P para as coisas, sabe? Eu sou M, às vezes G, porque eu tenho ossatura larga, mas eu É queria claro. P. Mas não, mas o P dá em mim, eu não tenho, eu não sou gorda. Isso é muito doido também, sabe? É, É. e aí você quer mais, você quer. Eu já tive uma fase eu tenho que manejar isso. Eu já tive uma fase de quanto mais magra, melhor. Caraca, eu vou ficar sem jantar uma semana, consigo emagrecer 3 quilos. Porque você também aprende a lidar com o teu novo organismo, com o teu novo corpo, com esse renascimento, essa nova Flávia, e você aprende umas coisas, assim, se eu ficar sem jantar uma semana, na semana seguinte eu tenho menos 3 quilos na balança. Olha que delícia. Mas será que é normal? Será que é sadio ficar sem jantar? Entendeu? Então, Não, assim, isso claro que também. não, né? Claro que não, entendeu? Então você sabe, cada bariátrico de repente, um componente, um alimento que ele pode se esmerar em exceder, ele pode exceder e não tem problema. Tipo, para mim é pão. Pão eu posso comer, blá, 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 mas aí eu vou engordar e eu engordo com força. Pão, e se eu Aham. entrar numa onda, como eu entrei na viagem de tomar coca, mas na viagem tudo bem, né? Na viagem, coca e pão, coca, pão, salgadinho, bala, você engorda, não adianta. E passa, né? Então, assim, essa Agora, você relação. falou, agora há pouco, você falou que você tem muita facilidade. Aliás, desde o início, logo depois, no pós-operatório imediato, muita facilidade para ter dumping. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é dumping, sem entrar muito em detalhes. Mas o bariátrico, ele desenvolve o que a gente chama de uma síndrome. Síndrome de dumping. Dumping foi o nome do sujeito que descobriu isso. Significa uma intolerância quando a pessoa se excede no açúcar e na gordura, basicamente. Muito mais no açúcar do que na gordura. Mas tem bariátricos que não toleram também um excesso de gordura. E quando junta gordura e açúcar, o que acontece? Metabolicamente, você tem uma reação, que eu não vou explicar aqui, primeiro porque eu não sei dos detalhes e porque isso não interessa, mas a pessoa tem sintomas muito desagradáveis. É uma taquicardia horrorosa, uma sudorese muito grande, tem Enjoo. vontade de dar enjoo, diarreia. E o detalhe que você tocou muito rapidamente, que eu achei ótimo. Não há que se lutar contra, há que se entregar e dormir. Porque a pessoa. Tem pessoas que dormem 10 minutos e está tudo certo. Você disse que precisa dormir de 30 a 40 minutos. Cada bariátrico tem o seu tempo. Mas o que é fundamental e que é para todos igual é uma sensação de morte iminente. Você De não tem morte. como resistir, não é, Não Flávia? tem. Não tem, Não não tem. tem. Sabe uma coisa que me vem na cabeça quando eu dampo? E assim, é do nada, eu começo a bocejar. A gordura, para mim, também tem feito muito mal. Lá nos Estados Unidos, as coisas são muito, né? O leite de lá eu acho uma delícia, mas eu tomava leite e eu tinha que correr, porque eu ia passar mal. Eu ia passar mal. E assim, uma coisa que vem na minha cabeça, eu falo, gente, eu não sei por que eu penso isso, mas quando eu passo mal, eu falo,
que bom que eu só cuido de mim, porque se eu tiver que cuidar de alguma outra coisa na hora que eu tô dampando, vai morrer junto. Porque é meia hora que eu entro num stand-by de morte. É. Se eu A gente tiver no fala carro, que eu é uma tenho que... sensação de morte iminente. Você não tem como ir contra, não tem como resistir. Você tem que se entregar, deixa que vai passar, O mas pessoal do não tem trabalho já como tá... resistir. Sim, o pessoal do trabalho tá meio acostumado com isso, porque quando eu me tranco no banheiro, é, né, na semana passada acho que eu estava tossindo e eu tomei alguma coisa, acho que foi um suco, deu uma reviravolta, aí eu começo a suar e me tranquei no banheiro. É o tempo do dumping, né? É aquele tempinho. Só que às vezes não dá para dormir, né, disso. Aí você tem que sentar num canto, respirar, e reclinar a cadeira. É, mas é uma situação. Isso em viagem, por exemplo, num parque da Disney. Já tive dumping. Tem que ficar quieta, esperar E é um passar. perigo isso. É, mas é aquilo, ainda bem que na hora eu fico pensando, gente, será que quando tem aquelas mulheres que têm que cuidar de neném e tá dampando? Porque eu morro, eu tenho que fechar o olho, começo a suar, me É segurar. verdade. E eu defino como o atropelo de um caminhão. É Estou sendo verdade. atropelada. E olha só, as pessoas, como você falou, né, as mulheres que têm que cuidar de criança e tal, tem que ter um cuidado redobrado. Porque Ah, você é. vai dar uma bala, uma jujuba, um sorvete, um chocolate para a criança, come junto e vai ter um dumping. Vai, Então, então. até isso, você tem que aprender a negociar com você mesma. Com Sim, certeza, você não tem filho, mas você também deve negociar com você para não se promover esse tipo de desconforto quando você não pode se entregar. sim, sim. Olha, a Bruna está fazendo uma pergunta para você. É... Ou consome alimentos mesmo sabendo que vai passar mal? Bruna, deixa eu te falar, então. Eu operei em 2018, né? Eu já tô careca de saber o que, que vai me fazer bem, o que, que vai me fazer mal. Mas também uma mindset de gordo. Eu adoro comer. Meu prazer também está muito na comida ainda, né? Isso, né? Eu tenho prazer em outras coisas, mas eu adoro comer. Então, por exemplo, tô lá na Disney, adoro a Coca-Cola lá. Eu sei que eu vou dar uma tremida com a Coca-Cola, mas vou tomar. Mas aí é a conta que eu vou pagar, entendeu? Algumas coisas, é lógico que eu, numa situação linear, né? Ah, tô trabalhando com minha vida, minha rotina arrumada, eu vou procurar fazer escolhas mais inteligentes. Mas, em via de regra, eu sei o alimento que eu vou passar mal. Só que aí é a escolha, né? Às vezes eu vou falar, ah, tô de férias, ah, não, tive um dia difícil. Mas eu tenho que manejar isso também. Tem que manejar. Algumas coisas. Tem coisas, se eu comer ou tomar alguma coisa numa quantidade pequenininha, já aconteceu, eu não passei mal. Mas aí vem o pensamento do gordo, que é uma merda, desculpa. Que aí às vezes eu falo assim, tá muito gostosa aquela comida. E geralmente é a última garfada que vai me fazer mal. Eu não como a última garfada. E aí eu vou estribuchar, vou passar mal. Então, assim, são as escolhas. É, é, toda hora a gente tem que equilibrar aquela bandeja, mas eu já tô calejada, eu já sei o que, que vai dar ruim, o que, que não vai dar. Coisa muito gordurosa, chocolate. Sobretudo se eu tiver numa situação de jejum também, aí o dumping vem que vem. Se eu como uma porcaria numa situação de jejum, vai dar ruim. A gente já. Você O já está legal é que. sabendo como é que é essa questão. Porque, às vezes, o Já. bariátrico me diz assim, mas como é que pode? Eu, eu ontem comi isso assim, assim, não tive nada e hoje eu tive. Mas é que tudo depende de Sim, como a pessoa está, o que que ela comeu. Ela está em jejum, o que ela comeu antes, há quantas sim, horas não come. Tudo isso é muito importante. E você agora há pouco falou de uma questão que é o fato de que você ainda tem muito prazer com o alimento. Então, Flavinha, não esquece, a principal fonte de prazer do ser humano deve ser o alimento. Mas o problema está no excesso. no excesso. Porque onde tem excesso tem problema. Sim, é verdade disso. É verdade. Aquela balinha, pode, come a balinha, mas come duas, não precisa comer o saco. Né? Bis, Isso, o né? exemplo do bis é muito bom. O bis, quem come um bis? Né? Não. Você come um bis, você vai comer a caixa.
você vai comer a casca. Eu vou passar mal. Mas assim, desce, né? O bi, você vai estar comendo aquela coisinha, tuque, tuque, tuque. Ó, uma hora eu vou estar estribuchando, vou estar com o coração disparado. Mas aí, pega 3, 4, come, guarda a caixa. Enfim, é uma quantidade de gordura, de açúcar que teu organismo já não Pois aceita. é, porque isso daí você está falando exatamente da especificidade do seu organismo. Você desenvolve síndrome de dumping com facilidade. Então, você precisa tomar muito Sim, cuidado com gordura e açúcar. Tem outros bariátricos que não têm esse problema. Então, tem determinados médicos que acham ótima a pessoa ter dumping. Eu acho péssimo. Mas, assim, não deixa de ser uma forma também de conter um pouco. Né? A pessoa já é, sabe que vai passar mal. Agora, o melhor é não precisar passar mal, né? Não precisar se exceder. Mas isso faz com que, aos poucos, você vai se conhecendo é melhor. verdade. Você conhece esse novo sistema, né? Esse organismo, né? Esse novo corpo. Mas eu, em alguma medida, fico grata pelas ocasiões que eu passo mal. Porque às vezes eu tô sem freio. É, é, eu lembro também nas nossas sessões, e é verdade, assim, a comida é um vício muito, muito forte, muito potente. A gente falava sobre isso, né? Eu vejo aqueles programas do Quilos Mortais, o pessoal. Eu adoro a comida nunca me fez mal, a comida não me trai, a comida, aqueles depoimentos, eu tinha aquilo tudo também. Eu corroborava com todos aqueles depoimentos. E é verdade. Então, assim, ter dumping, passar mal, dar uma estribuchada, para mim é ótimo, porque dá estrutura na minha relação com a comida, que às vezes eu tenho que dar com refresh. Eu não tô curada disso, eu sou viciada mesmo, adoro comer. Tem gente que é viciada em bebida, em cigarro, eu sou viciada em comida. Curada, curada, eu não tô, porque eu acho que a gente tem que ser diligente sempre. É Mas, verdade. Agora, é, eu acho que você falou uma coisa importante. Na hora que nós estávamos começando a nossa live, você anunciou que você está precisando retomar a sua análise. Porque eu acho que é isso, Flávia. Você teve um processo lindo, maravilhoso, até hoje. Mas você está me dizendo como é difícil lidar com a é, compulsão. não, Então, não é e fácil, como é que não. se lida com a compulsão? Não tem uma chavinha, né, que a gente vira. A gente vai se habituando e vai se conhecendo cada vez melhor. E nada melhor do que, efetivamente, um processo de análise como você corajosamente, né, se aprofundou a beça no seu processo e foi super positivo. Mas isso precisa ser atualizado também. É isso que você acabou de Sim, dizer. Como é sim, importante estar sempre vigilante, sempre porque vigilante. a cabeça continua sendo a mesma cabeça, né? Cabe muita comida ainda dentro da cabeça, não cabe mais no seu estômago, mas na É, cabeça cabe. cabe, Então, é isso que a gente precisa muito trabalhar, porque sim, não é automático. E eu não. acho que você deu várias noções para o pessoal de que não é automático e que precisa muito cuidar. E É, você é. aprendeu a fazer isso, né? Sim, sim. Eu estou em tratamento, né? Eu acho que o tratamento não acaba, não cessa. Tem que haver Exato. uma diligência constante. Porque senão todos esses ganhos você joga no lixo, né? Você vai ter reganho, você vai entrar num esquema de repente, de depressão. É, Aí, de repente, você usa comida para fazer algum tipo de autoflagelo. Deve ter caso de pessoa que come para entrar nesse sistema de autoflagelo. Enfim, tem uma série de coisas que você tem que cuidar daqui, né? O leãozinho tá dentro da. Tá, tá, ele tem que ficar condicionadinho. Tem um leãozinho aqui, tem que manter. Eu brinco que tem o hipopótamo, tem o rinoceronte, o leão, tem tudo quanto é bicho voraz. Então, assim, é isso, né? É Não aprender a tem. lidar com a voracidade, né, Flávia?
com esses vazios, né? Com essa carência, né? Com essa coisa, porque a comida é tão confortável, te traz tanta coisa gostosa, né? Te remete a tanta coisa, você se acalma. Eu tô aqui no trabalho e eu acordei com uma situação de ansiedade por ocasião de um processo que tinha horário, e aí eu já penso logo. Peraí, deixa eu comer meu pão, tem que comer meu pão, tem que comer minha fruta. Não, 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 calma, 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 calma. Então, assim, é toda hora manejando isso, disso, toda hora manejando, toda hora. Você tem que se enxergar com o olho de terceira pessoa toda hora e falar assim, peraí. Tem um exercício que eu faço, desde quando eu operei, que eu faço, que é muito legal. Às vezes eu me decepciono, mas eu faço. Que é na hora de dormir, eu fico tentando lembrar de tudo que eu comi. Uhum. Desde o café da manhã, às vezes, né? Desde o café da manhã. E eu falo assim, putz, para ver o score mesmo, para ver assim, hoje eu ganhei, hoje eu perdi. E aí é legal porque em situações que eu tô muito ansiosa ou que eu tô muito triste, geralmente, aí eu perco, né? Ou eu comi demais, ou eu comi mal, né? Comi pouco, mas comi ruim, né? Biscoito recheado, fiz trocas ruins. Eu sou mestre em fazer trocas ruins, a não almoçar, trocar um almoço por um salgadinho, no final do dia só que eu lembro de comer. E aí isso é legal, porque ajuda também na minha manutenção. Peraí, meu score foi bom ou foi ruim? Né? O que, que eu comi? Eu faço retrospectiva. E eu faço retrospectiva da semana também. Uhum. É, é, e aí, assim, eu não sei das outras pessoas, mas assim, eu não gosto de me decepcionar comigo, né? Porque eu acho assim, eu tenho uma missão que é me manter do jeito que eu tô. Então, assim, se um mês o meu score foi ruim, eu vou tentar arrumar isso, entendeu? Eu tento buscar isso. Eu tento, não, peraí, vou comprar fruta. Não, peraí, vou fazer sopa. Vou Olha, achei jantar de. lindo isso, sabia? Porque você está dizendo da importância de negociar com você mesmo. E para poder Sim, fazer isso, você tem que ter uma noção. Então, essa reflexão que você está dizendo que você faz toda noite, eu acho muito legal. Porque é claro que você, por exemplo, vamos pegar um exemplo bobo. Ninguém deve comer biscoito recheado, porque é das piores coisas que existe. Mas vai que comeu. Comeu. Então, vamos negociar. Hoje, meu dia foi assim, pô, amanhã vou maneirar, vou evitar. Porque eu sim, sempre digo que, para emagrecer, a gente precisa aprender a negociar consigo mesmo. Que eu sim, acho que é isso que você está falando. Você, todos os dias, procura refletir sobre o que você comeu. E isso é determinante para o que você vai comer no dia seguinte, dali em diante. Isso eu acho que é uma conscientização da necessidade da reflexão para você poder ter consciência das suas necessidades, do que você precisa e do que você deve comer ou não. E quem sabe o que é melhor para você hoje, Flávia, 4 anos depois da cirurgia, é você mesma. Que bom que você está fazendo esse tipo de reflexão. Tipo assim, folgo em saber. Ah, esses ganhos todos não seriam possíveis sem a tua contribuição, viu, Disse? Antes, durante e depois do processo, viu? Esses ganhos todos, essa Flávia mais madurinha aqui, menos gorda, no sentido mais subjetivo da coisa, ela só existe hoje também porque eu tive essa estruturação, esse acompanhamento contigo. Eu faço toda hora menções às nossas conversas, eu toda hora relembro as coisas que a gente debatia, porque é isso, né, Disse? Não, eu acho que a evolução da gente está nisso, né? A gente vai errar bastante, mas não, o ideal é não insistir nos erros idênticos, né? Nos mesmos erros. Vamos fazer merda diferente. Vamos fazer merda antiga, não, porque merda antiga a gente já sabe o que que dá, né? Qual é o resultado, né? Vamos fazer merda nova, desculpa. Então, assim, eu tô nas merdas inéditas. As antigas eu tento manejar e boto e emprego essa coisa
de competitividade. Olha, esse mês a comida ganhou, essa semana a comida ganhou, esse dia a comida ganhou, mas eu vou atrás, entendeu? Aí eu faço uma comprinha de fruta, faço uma comprinha de legumes, compro uma carninha, almoço melhorzinha, como um feijão, e assim a gente vai. Porque você vai tomando conta da sua alimentação. E isso é fundamental. Nós, de alguma forma, precisamos aprender a lidar com os alimentos, a fazer melhores escolhas para a gente. A ser Porque qual adulto, é o né, grande Dulce? A ser problema da adulto. atualidade? É que tem uma abundância tão grande à disposição que é muito Sim, fácil a gente escolher aquilo que não dá trabalho, que é mais barato. O sim. carboidrato, por exemplo, não tem nada mais, digamos, nem vou falar que é gostoso, mas que é facilmente degustável, né? Muito. Um biscoito recheado é das piores coisas do mundo, mas é gostoso. A É gente gostoso. gosta de comer aquela porcaria, Gosto. não é? É uma droga aquilo. Não devia nem existir, devia ser proibido, porque biscoito recheado é o cão, chupando manga, mas ele está ali, é fácil. O acesso a ele né, convidativo. Fazem aquelas promoções do supermercado, leve 10 e pague um. Mas a gente tem que saber o que é bom. Fazer escolha Sim, é isso. A exatamente. vida é feita de pequenas escolhas. E você disse assim, agora há pouco, isso assim não é importante. Todas essas pequenas coisas das quais são feitas o nosso dia a dia são importantíssimas. Poder Sim, chegar e sentar numa cadeira qualquer e não se espatifar no chão, como já aconteceu com muitas pessoas, porque a sim. cadeira não aguenta o peso. Isso é uma coisa muito triste. As pessoas ficam, né? É um desconforto, é uma vergonha calamitosa, que não tem Calamitosa. muro de gordura que nos proteja dessa vergonha. É, Porque a perfeito, gordura faz perfeito. um muro, né? Que nos Total. separa do outro. Não, e Mas a hoje, vergonha. e mais assim, mais magrinha, né? Eu não. Eu falo no trabalho que isso me ajudou muito. Eu não tenho. é, eu presto o meu serviço, faço as minhas coisas, mas eu não preciso que me amem, que me adorem. Eu sou muito mais segura. Antes eu tinha que fazer um esforço muito grande. Eu achava que eu já estava no. Que eu já startava as coisas já devendo alguma coisa, sabe? Hoje eu sou muito mais segura com a minha aparência, com meu, o meu estar, assim, não é? O meu posicionamento no mundo, né? Se eu sento para conversar com o cliente, eu dobro a perna, me posiciono melhor. Assim, é muito. É E eu acho que você grandiosa. está falando de uma coisa que eu até escrevi aqui, como é importante, e eu estou sentindo que no seu processo isso foi presente e está te ajudando, que é a Foi. importância de dizer não. Por É. que, que não, por que, que tem que ser a boazinha sempre? Porque é gorda, então tem que ser gentil, boazinha, amável, todo mundo vai gostar de mim. Não. Nós, Não. seres humanos, eu costumo dizer muito isso, né, Flávia? A gente se organiza em torno do quê? Em torno da lei. E o que, que é a lei? Nada mais é do que explicitar o que, que pode e o que, que não pode. Ou seja, a gente se organiza em torno do não. O não é estruturante. Então, quando a Estruturante. Flávia está sendo chamada para 1 milhão de reuniões, disso, daquilo, e poder dizer, não, agora eu vou comer. Não, agora eu não posso. Não, eu não vou fazer porque eu não sou a boazinha. Eu não preciso que Exatamente. todo mundo goste de mim. Agora, para isso, né, Flávia, você primeiro teve que aprender a dizer não para você mesma. É. Eu tenho, exatamente, exatamente. E eu não preciso que todo mundo me ame, e tá tudo bem. E tá tudo bem, tá tudo bem. Não Isso. preciso que todo mundo goste de mim, não vou me sentir uma droga se eu não agradar, tá tudo ótimo. Antes aquilo me destruía de um jeito que eu falava assim, meu Deus, é porque eu sou gorda, é porque não sei o quê. É porque Não, você não gostava de você, então os outros tinham que gostar. E agora o que você está trazendo é como você pode gostar de você mesmo. Então não precisa que o outro também goste. O outro vai gostar de você do jeito que você é. Então poder se mostrar como você precisa aprender a dizer não. precisa aprender a Muito dizer legal isso. sim, 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 diz. É assim, é uma avalanche de coisas maravilhosas. É, eu não eu não podia supor que para mim ia fazer tanta diferença, Uhum. porque
Até na terapia a gente trabalhou isso, né? Eu não fui gordíssima a vida toda. Eu tinha os momentos de magra, médio magra, mais gordinha, menos gordinha. E eu achava que a mudança era mais abrupta para quem era enorme desde sempre, né? Enorme no Uhum. sentido de extremamente obeso desde sempre. Eu não fui extremamente obesa desde sempre. No ano que eu fiquei bem obesa, eu operei. Mas para mim fez muita diferença, assim. Foi E eu quero porque. dizer, aproveitar essa sua deixa para falar uma coisa que é importante. Às vezes, Flávia, a pessoa que chega para mim e diz: eu fui um bebê obeso, fui uma criança obesa, adolescente obesa, adulto obeso, significa que aquela pessoa, ela muitas vezes ela não tem referência do seu corpo saudável e magro. Então, Sim. é mais difícil ajudar uma pessoa que foi sempre obesa do que alguém, como foi o seu caso, que não foi sempre obesa. Inclusive, as suas fotos estão lá no consultório comigo. Precisamos resolver isso. Porque você tinha uma referência do seu próprio corpo muito Sim. mais agradável, muito mais saudável, muito mais prazerosa, até a própria lembrança. E isso ajuda muito nesse resgate da sua saúde. Que bom que Sim. você tinha essa referência. E as pessoas ficam achando, às vezes, que quem foi gordo a vida inteira vai ter mais facilidade. Não, pelo contrário. Você teve essa vantagem, Flávia, que você tinha uma referência sua mesmo. Então você conseguiu resgatar. E isso foi um fator facilitador do seu processo. Não que tenha sido fácil, entendeu? Mas é um elemento muito Que ajuda. importante. Entendi, entendi. E vamos seguindo comprando blusa P, calça P. Aí você lava, encolhe, você fala: caraca, mas eu não era P, eu era M, tá tudo bem ser M, eu sou magra. Mas aí dá aquela confusão que eu tenho que ser P, eu tenho que ser super magra. Mas enfim, é um barato. É um barato. É Pois uma é, porque situação que. você não tem esse biotipo, né? Nunca vai ter. Você é Não, uma mulher alta, você falou, você tem 1,74 m. Então, claro que você vai ter as necessidades de acordo com o seu tamanho. E o seu sim, tamanho não sim. requer uma calça P. Isso é fundamental para você poder viver confortavelmente com você mesmo, internamente e também em seu corpo. Não precisa ficar, né, Sim. apertado. E, enfim, eu acho que você falou dessa questão que é muito, 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 muito presente nas pessoas que emagrecem. É essa cobrança eterna de ter que continuar emagrecendo cada vez mais. E é porque eu quero usar aquela roupa tamanho P. Agora, foi muito legal, porque você falou nisso, e ontem eu li uma coisa que eu fiquei chocada. Ah. Atualmente, o manequim 42 é considerado plus size. Ai, eu fiquei tão triste. Eu voltei a ser plus size. Você vê, né? Esses padrões Poxa, minha roupa 42 eu estava tão feliz, estava tão magra. E não, é plus size, então. 42 atualmente é plus size. Mas eu estou muito feliz com plus size de 42, né? Não de 52. Eu Bom, vesti 56, então estou bem feliz com o meu 38, 40. é isso aí, Flavinha. Olha só, minha gente. A gente hoje pôde conversar com a Flávia. A Flávia falou muito do processo dela. Eu espero que tenha ajudado e esclarecido as pessoas. Na semana passada, eu trouxe um caso muito delicado de. Quem que você está mostrando? É a Flávia de antes e a Flávia de depois. Olha só que diferença. É porque, como tem aqui o escrito, eu não estou vendo, mas é legal você estar mostrando para as pessoas, né? Porque isso aí é prova Sim, do antes e do depois. E como você está satisfeita. E na semana sim, passada eu sim. trouxe um caso muito delicado de um paciente nosso que fez a cirurgia. Ele estava muito maior do que você, ele chegou a 190 quilos. E o caso dele, depois, ele conseguiu emagrecer, mas no dia da cirurgia ele rompeu com a terapia.
porque estava cansado, porque não precisava mais, apesar de ter ficado 1 ano em terapia. Mas ele morava longe, apesar de eu, há sei lá quantos anos atrás, já facilitava a possibilidade do atendimento online, porque ele não conseguia quase andar, então eu atendia virtualmente. Mas mesmo assim ele resolveu parar, enfim. Ele ficou bem fisicamente, clinicamente, conseguiu uma namorada, e eu É. contei o episódio determinante. Desde os 18 anos, ele nunca tinha feito sexo sem pagar. Hum, E ele conseguiu uma namorada e a coisa estava rolando muito bem. Só que eu fiquei sabendo, porque o Isidoro, que é o nosso médico da equipe, ele continuou frequentando, e o Isidoro disse a ele: olha, eu acho que você precisa retomar o seu processo terapêutico. sim. Porque ele estava começando uma depressão, porque essa namorada, depois de 1 ano de namoro, ela terminou o namoro Hum, com ele. Ele não suportou. Ele não podia mais comer, ele não podia mais beber e não podia mais ingerir todos os tóxicos que ele ingeria bem antes da cirurgia. Ele morava em uhum, Londres e ele era DJ em Londres. Então, ele vivia num ambiente muito propício aos tóxicos. sim, Ele voltou para o sim. Brasil, estava 5 anos limpo, se submeteu a 1 ano de terapia e ele teve indicação para cirurgia. Mas Uhum. eu acho muito injusto quando associa-se a cirurgia dele ao suicídio. O suicídio foi em função de um grande desgosto de ter sido abandonado. Agora, ele conseguiu essa namorada exatamente porque ele estava bem, ele tinha conseguido emagrecer e não suportou o O rompimento. vazio. É, é. Mas, se ele tivesse um acompanhamento, se ele tivesse mantido a análise dele, muito provavelmente isso não precisava ter acontecido. Então, na semana passada, foi uma tristeza muito grande, porque quando eu falo Faço do ideia. caso dele, eu fico com muita pena. Um homem que tinha 43 anos, e hoje a gente poder te ouvir e você poder trazer o outro lado, né? A outra possibilidade, quando a pessoa escolhe o melhor para si mesma. E você teve essa capacidade. Então, Flavinha, eu vou passar a palavra para você se despedir e Tá depois bom? eu retomo. Tá bom, Disse. Quero te agradecer também por por me dar a chance de multiplicar essa vivência. Conta comigo. É, a gente posso estar presente sempre nessas conversas, seja para estimular as pessoas a procurar ajuda mesmo, né? Seja também para estimular as pessoas a se cuidarem, né? A fazerem a manutenção. É uma diligência eterna que a gente tem que ter, é um processo importante e que perpassa principalmente pelo auto-amor, né? Pelo amor próprio, pela vontade de viver, né? Mas não é de sobreviver, de viver gostoso, né? A gente tá a nossa vida é tão breve, né? Disse que se a gente não se cuidar, não procurar ter um esmero, ninguém vai fazer por nós. Eu acho que a gente pode buscar ajuda, substrato, para poder percorrer esse caminho da melhor forma. Então, assim, conte comigo. Obrigada aí por essa chance. E tomara que a gente encoraje outras pessoas, né? E, acima de tudo, quem operou, quem já passou pelo processo e, de alguma forma, está se perdendo, que busque ajuda, né? Que busque a terapia, que busque o equilíbrio. É muito importante, sim. Tem um lado cinza da história que a gente tem que lidar, a gente não pode procrastinar, olhar para esse lado cinza, né? Todos temos, todos precisamos de ajuda, a gente não é autossuficiente. E, e manter esse equilíbrio, buscar essas ferramentas, a gente precisa, né? Então, estou aqui porque precisar. Obrigada. Obrigada por tua contribuição também. Depois vamos voltar a falar que eu estou precisando voltar. Tá ótimo, querida. Olha só, pessoal,
Então, por hoje, eu quero também agradecer muito a contribuição da Flávia, porque o meu objetivo aqui é a gente poder levar o máximo de informação sobre os transtornos alimentares para as pessoas poderem decidirem sua vida, né, com mais informação. E uma informação que não é uma informação formal, mas é fruto, né, dessa troca permanente. Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Na semana que vem, eu vou conversar, Flavinha, com a professora Angélica, que dá aula no nosso curso. Ela é nutricionista e ela Tá também bom. trabalha em equipe de cirurgia bariátrica. Toda quarta-feira, às 10 horas, eu tenho Tá essa bom. live. Na outra semana já está agendado. Eu vou conversar com alguns alunos da pós, porque ontem saiu uma matéria no jornal sobre uma medicação nova, que já tem até nome no Brasil, mas ainda não está sendo vendida, chama Mujarro, Eu vi. Moujaro. E isso é promessa de grandes mágicas. Então, a gente vai Sim, conversar também sobre isso daqui a 15 dias. E daqui tá a bom. uma semana vai ser com a nutricionista Angélica Fiuti. Então, Tá por bom. hoje, a gente vai Tá bom. ficar por aqui. Agradeço muito a sua colaboração, Flavinha. Agradeço a todo Obrigada a mundo você, que Diz. participou, várias alunas, tem muita gente boa aqui e também muitas pessoas que eu estou conhecendo através desse contato. Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui e a gente se encontra novamente na semana que vem. Tá Tchau, bom, tchau, Diz. pessoal. Um Valeu, beijo, pessoal. valeuzão. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.